Olá, meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula hoje é da língua portuguesa. Então, tia Beth disponibilizou no grupo do WhatsApp e também no colégio uma fichinha, não é? Uma atividade, uma fichinha com o conteúdo que a gente vai ver novamente, que é sobre o gênero textual conto e uma atividade. Então, presta bem atenção neste gênero textual. Um conto é uma narrativa. Você lembra que tia Beth falou que uma narrativa é uma história onde nós temos um narrador? E o que é um narrador? É aquela pessoa que conta a história. Então, quando tem alguém que está contando a história, nós dizemos que é o narrador, porém, um texto narrativo. No conto, tá? Todo conto é uma história curta. Tem início, tem um meio e o fim. É uma história bem curta, mas que a gente entende toda aquela história, certo? Em um conto também tem personagem, tem local, tem um enredo do que se trata aquele conto, né? Tem a parte também do conflito. Tia, o que é conflito? É aquela parte da história onde geralmente acontece algum probleminha que às vezes no final da história é resolvido, tá? Então, o conto, existem vários tipos de conto. O mais comum que a gente escuta mais são os contos de fada. É aquela historinha que a gente diz. Era uma vez, geralmente tem rei, rainha, príncipe, princesa, tem bruxa também. Mas que no final da história termina tudo bem. Então, geralmente, no final fala, e eles viveram felizes para sempre. Esse é um conto de fadas. Mas também, você sabia que tem contos de terror? É isso mesmo. Os contos de terror são aquelas histórias, tá? Onde geralmente no final não termina bem, certo? E a gente vai conhecer esses elementos, ok? Sobre personagem, o narrador, o tipo do conto, certo, gente? Lembrando que todo conto tem que ter personagem, ou uma ou mais personagens. Todo conto, ele tem de ter um narrador, aquela pessoa que está contando a história. E geralmente, os contos, eles são textos curtos. Outro detalhe, os contos, eles podem ser reais, que realmente aconteceu, ou pode ser um conto fictício. Fictício, gente, significa que não é real, é uma história inventada, tá? Então, vamos para a fichinha. Todo mundo pegue a sua fichinha, tá? Quem não pegou, não tem problema. A tia também disponibilizou no grupo do WhatsApp, tá? Na versão em PDF. Você pode observar e colocar a resposta em seu caderno. Lembrando que amanhã tia vai disponibilizar, tá? O gabarito de correção desta atividade de hoje e da atividade que vocês realizaram na segunda-feira, ok? Então, vamos lá? O gênero conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, ou seja, de maneira rápida, porém, o suficiente para contar a história completa. Foi o que tia Beth falou. É uma história curta, mas que tem
começo, meio e fim, e assim a gente sabe de toda a história completa. Vamos conhecer alguns elementos do conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes, como personagens, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito, como tia Beth já explicou no início. Os personagens. As narrativas, elas podem ser reais ou fictícias. Agora você já sabe o que é fictícia, não é? Elas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres, gente, eles podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários que eles ganham vida. Então é muito comum em um conto um animal falar com o outro, um objeto ganhar vida. É uma das características do gênero textual conto, tá? E também eles têm consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. O narrador. Vamos ver quem é o narrador? Então, gente, é aquela voz que conta a história dentro da narrativa. Vamos conhecer agora os tipos de conto. O conto, ele é classificado como um gênero narrativo. Agora você já sabe o que é um gênero narrativo, não é? É aquele gênero onde tem uma pessoa que está contando a história, está narrando. Ou seja, um tipo de narração. No entanto, gente, existem vários tipos de contos dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar. Foi aquilo que tia Beth falou no início. Dependendo do tipo da história, como a história vai terminar e os personagens que fazem parte da história. Então vai classificar o tipo de conto. Então nós temos o conto de fadas, o conto de terror e conto fantástico, tá? Agora vamos para a segunda folhinha e a gente vai ver uma historinha, um conto, tá? Que é muito conhecido. Então presta atenção. Quem conta um conto, primeira parte. Qual é o título desta história? Então vamos ler, depois vocês irão responder. Era uma vez uma linda menina que morava com a sua mãe em uma bela casinha. Ela sempre usava uma capa com um chapeuzinho bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar uma cestinha cheia de doces para a sua vovó. Agora você já sabe qual é o conto, não é? Presta atenção. Chapeuzinho, Chapeuzinho, vá levar essa cestinha de doces para a vovó. Mas evite o caminho da floresta, que é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranhos. Está bem, mamãe. Tchau. Chapeuzinho adorava sua avó e saiu em disparada, cantando de alegria. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Queria fazer uma surpresa para a vovó e começou a colher as flores que encontrava pelo caminho, né? Explorando o texto. Primeiro quesito. Quantos parágrafos tem esta primeira parte do conto? Lembra que parágrafo é aquele distanciamento que tem no início de cada frase no texto, tá? Então vocês irão contar quantos parágrafos tem esta primeira parte do conto. No segundo quesito, quais são os personagens da história? Essa historinha aqui, esse conto,
tem quantos personagens e quais são eles? Terceiro, qual é a personagem principal dessa história? Quarto quesito, quais as pontuações aparecem no texto? Então, você vai olhar nesta primeira parte e vai ver quais são os sinais de pontuação que aparecem nesta primeira parte do texto. Quinto quesito, quais as características de Chapeuzinho Vermelho? Quando o tia fala quais as características, estão aqui no texto. Você vai ver como o Chapeuzinho Vermelho é, tá? Vamos para a folhinha 3. Então, vamos continuar. Quem conta um conto, segunda parte. A menina estava tão distraída com as flores quando deu de cara com o lobo mau, mas ela nem sabia que ele era o lobo malvado, então não se assustou e nem sentia medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia. Aonde você vai? Vou visitar minha vovozinha, que está muito doente. Por que você não vai pela floresta, que é mais perto? Será que é mesmo? Minha mãe disse para eu ir pelo bosque. Claro que é mais perto pela floresta. Sua mãe está enganada. Muito obrigada, senhor lobo. Tchau. Enquanto Chapeuzinho seguia pelo caminho da floresta, o lobo rapidamente seguiu pelo bosque, cantando e correndo. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. O lobo chegou na casa da vovozinha e bateu na porta. Tum, tum. Vovó, vovozinha, sou eu, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo disfarçando a voz. Entre, minha netinha, a porta está aberta. Vamos agora explorando o texto, segunda parte. Primeiro quesito, pinte de qualquer cor, tá? Os parágrafos onde os personagens falam, então todo o parágrafo que tiver fala de personagem, você vai pintar de qualquer cor e indique quais são os sinais de pontuações que foram utilizados. Então, presta atenção. Não precisa pintar forte, pinta de uma cor bem clarinha. E você vai escrever quais foram os sinais de pontuações utilizados nesses parágrafos onde tem fala de personagem. Segundo quesito. Nesta segunda parte, houve uma participação maior do narrador ou foi dos personagens? Quem foi que falou mais? Foi personagem ou foi narrador? Lembrando de colocar a resposta de acordo com o que foi perguntado. Terceiro quesito. Como é que você acha que a mãe de Chapeuzinho ficou sabendo que a vovozinha estava doente? Você acha que ela soube como? Vamos para a quarta folhinha e última. Quarto quesito. Faça uma descrição do lobo. Esse quarto quesito, o que é você descrever? Você vai dizer as características do lobo. Como é que o lobo é? Aí você vai escrever todas as características deste lobo. Quinto quesito. Agora vocês irão retirar lá da primeira parte da história algumas palavrinhas. Primeiro, vocês irão pegar palavras que são começadas por vogal. Depois vocês irão pesquisar e escrever palavras que são começadas por consoantes. Palavras
começadas, ou melhor, que tenha encontro vocálico. Não são palavras que são começadas não, viu, gente? É alguma palavra que tenha encontro vocálico. Palavras que são monossílabas e palavras que são polissílabas. Tá lembrado ainda desse assunto? Monossílaba, uma sílaba só. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Sexto quesito. De acordo com a primeira parte da história, quais foram as recomendações que a mãe de Chapeuzinho a fez antes dela sair de casa? Descreva-as. Então, o que foi que a mãe de Chapeuzinho disse para ela ter cuidado? Então, você vai escrever. Sétimo, de quais palavras surgiram as palavras abaixo? A palavra primitiva, de que família essa palavrinha pertence? Chapeuzinho, trabalhador, felicidade, sortudo. Oitavo, escreva outras palavras que são derivadas para que as que estão abaixo. Então, vocês irão escrever palavras que, por exemplo, sorrir. Qual é a palavrinha derivada de sorrir? Cantar e medo. Nono, escreva a letra da música que Chapeuzinho cantava pelo caminho. E décimo e último quesito, você vai formar frases criativas. Gente, não quero que coloque, por exemplo, a caneta. A caneta é bonita. Não, tia Beth quer que você elabore frases, tá? Que sejam criativas. Com lobo, com chapeuzinho e com casa. Então, tá? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, tá? Observa direitinho. Qualquer dúvida também, faz a leitura novamente, que eu tenho certeza que vocês irão realizar a atividade sem nenhuma dificuldade, tá certo? Então, beijo grande no seu coração. Tia Beck ainda está morrendo de saudade de vocês e até a próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!